Olá, aqui quem fala é João. Vamos aqui para a nossa aula. Essa aula 1, nós abordaremos aqui o plano da salvação. Então vamos lá, pessoal. Todo cristão, ele deve conhecer o plano da salvação. Nosso texto base aqui, eu gostaria de citar o texto que todo cristão deve saber de cor, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, conhecendo a Deus pessoalmente, eu pergunto para vocês, né? Esse texto que a gente leu, um convite de Deus à salvação. Deus, ele amou. A primeira coisa que Deus ele faz em relação ao homem, ele declara amor pela humanidade. E ele amou a mim, amou a você, amou o mundo de tal maneira, uma forma indescritível, que ele entregou o teu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele tem uma promessa, e para entender, é importante a gente entender este plano da salvação, como é que se dá esse plano da salvação. Então, nessa breve aula aqui, gostaríamos de explanar sobre este plano, projetando aí minha tela para vocês, uma pergunta: o que é preciso para se iniciar um relacionamento com Deus? Pausa esse vídeo e escreve a sua resposta para essa pergunta. O que é preciso para se iniciar um relacionamento com Deus? E aí vamos a algumas indagações aqui para te ajudar a pensar. Esperar que um raio caia? Devotar-se a obras de caridade em diferentes religiões? Será que isso é necessário para ter um relacionamento com Deus? Tornar-se uma pessoa melhor para ser aceita por Deus? Será que isso ajuda a ter um relacionamento com Deus? E aí nós veremos que Deus deixou muito claro na Bíblia como nós podemos conhecê-lo. E eu queria compartilhar com vocês aqui 4 princípios que irão explicar como podemos ter um relacionamento pessoal com Deus agora mesmo. O primeiro princípio, anote: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O texto que nós lemos inicialmente, lemos aquele novamente. Escreva esse texto aí no seu caderno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa maravilhosa. Pausa um pouquinho esse vídeo, reflete um pouquinho, reflete por 1 ou mais minutos sobre o que acabamos de ler, esta manifestação do amor deste Deus. E agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do plano de Deus, que fala que Cristo afirma em João 10,10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida com abundância é uma vida completa e com propósito. E por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? Você já parou para pensar por que a maioria das pessoas não experimenta essa vida em abundância em Cristo? Por que será? Pausa esse vídeo e responda. Vamos ver juntos aqui agora o segundo princípio. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então essa é a condição do homem, pecador. Somos pecadores, estamos separados de Deus. E por esse motivo nós não podemos conhecer e experimentar este amor e o plano de Deus para a nossa vida. É que vamos entender: Deus, o homem é pecador. E aqui em Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então anota esse versículo aí, João 3,23. Primeira coisa que devemos pensar: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho. E o seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião e indiferença, é a evidência de que a Bíblia chama de pecado. Pecado, querido, significa errar o alvo. Quando nós não atingimos o nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus que ele é amor e que ele é santo, que ele é santidade. Em Deus não há pecado. E quando nós agimos em pecado, nós estamos agindo contra a natureza de Deus. E o pecado, quando ele entrou na humanidade, através de Adão e Eva, eles eram representantes da raça humana, como lemos ali no livro de Romanos, na carta de Romanos. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa imagem aqui, eu gostaria que você pausasse esse vídeo,
Faça esse desenho no seu caderno. O homem está separado. O homem, ele é pecador, como vemos aqui, e o nosso Deus, ele é santo. Há um abismo entre nós. E caminhando aqui, o outro texto, Romanos 6:23. O pecado, ele tem uma consequência. A Bíblia chama isso de salário do pecado. Ele é a morte. Não apenas a morte física, mas uma separação espiritual de Deus, como lemos em Romanos 6:23. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através de seus próprios esforços, vida reta, boas obras, religião, filosofias. Porém, há essa separação de Deus. E a terceira lei, como veremos aqui, nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. E aí nós caminhamos aqui para o terceiro princípio. Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então, qual foi a obra de Jesus? Ele morreu em nosso lugar. Aqui vemos um texto maravilhoso que eu também peço que você copie, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outro texto aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 pessoas. Muito interessante esse texto de 1 Coríntios 15. E ele é o único caminho. Esse famoso texto aqui, que Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele, ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz, em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer essas três leis. Nós percebemos aqui, né? Esse abismo que existe entre Deus e o homem, Jesus é aquele que faz essa ligação. Então, o homem, ele precisa se arrepender, aceitar aquilo que Jesus ele fez na cruz para ter acesso à salvação de Deus. E aqui caminhamos para o quarto princípio, que diz que precisamos receber a Jesus como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Então, esse é o convite maravilhoso de que, recebendo Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, através de um convite, esse convite que eu te faço através dessa aula, poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Então, precisamos receber a Cristo. Aqui em João 1,12 está bem claro o texto: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí você recebe a Jesus pela fé, e aqui em Efésios 2,9 lemos: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma em Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Receber a Cristo implica arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo, ele é o único que pode perdoar nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Aqui nós vemos dois círculos representando dois tipos de vida. Uma vida controlada pelo eu, no centro da vida, vemos aqui, né, o eu controlando a vida, o homem autossuficiente, ele tomando as suas próprias decisões, e aqui na cruz do lado, Deus meio que deixado de lado. Não, é uma vida em submissão à vontade de Deus. O homem está no centro. Cristo fora da vida, interesses controlados pelo eu, geralmente causando discórdias e frustrações. Então, o homem que vive sem estar em Deus, ele provavelmente, e isso acontece na maioria dos casos, ele vive uma frustração. Já uma vida controlada por Cristo, Cristo no centro da vida, como vemos nessa segunda imagem, e o eu fora do centro, interesses controlados por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus.
Aí eu pergunto para você, pause esse vídeo e responda no seu caderno. Qual dos dois círculos representa melhor a sua vida hoje? Qual deles você gostaria que representasse a sua vida? Aí, um convite especial que você pode receber a Cristo agora mesmo, em oração. E orar é falar com Deus. Aqui na nossa caminhada, nós teremos uma das aulas sobre oração, mas basicamente oração é você se relacionar, é você conversar com Deus. E aí Deus conhece o seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo, então você pode agora fechar os seus olhos e enquanto eu leio aqui esta oração, você pode repeti-la. E se você assim o fizer e quiser escrever aqui nos comentários, ficaremos felizes em orar pela tua vida. Jesus, eu preciso do Senhor, eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz, para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Então, queridos, caminhando para a conclusão desta aula, eu te convido a pensar que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Como eles eram representantes da raça humana, toda a humanidade pecou. Deus, ele envia Jesus para ser a solução dos nossos pecados. E quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez na cruz, nos arrependemos dos nossos pecados e nós fazemos esta oração e vivemos isso em verdade, nós aceitamos aquilo que Deus fez e o Senhor opera em nós esta obra maravilhosa de salvação. Fazendo isso, é importante você procurar uma comunidade de fé, uma igreja que pregue a palavra do Senhor. Você pode se alimentar através da leitura da Bíblia, o que recomendamos aqui. O que vem a seguir é uma longa jornada de mudança e crescimento enquanto você conhece melhor a Deus, lendo a Bíblia. Teremos aqui também na sequência de aulas uma aula sobre a Bíblia, orando e interagindo com os outros cristãos durante toda a sua vida. Se você quer receber Cristo agora, você pode fazer essa oração que nós fizemos ou deixar uma mensagem na descrição. Aqui é a fonte das nossas pesquisas, os nossos canais, e essa seria a nossa aula do plano da salvação. Deus abençoe você. E se você assistiu essa aula até aqui no final, deixe um comentário, deixe uma sugestão de um tema que você gostaria que gravássemos e fique atento aqui aos próximos conteúdos, se inscrevendo no canal, deixando aqui o teu like se isso fez sentido, para que possamos compartilhar mais conteúdos. Agradecemos e Deus abençoe você.